E aí pessoal, estamos aqui para mais uma aula, dessa vez de Word, certo? Então essa vai ser o iniciozinho, né? A primeira aula de Word que vocês vão ter contato aí. Então vamos lá, primeiro a gente vai falar sobre o Word 2013. Mas antes de falar sobre o Word 2013, a gente tem que falar primeiramente o que é o Word, né? O Word atualmente é o maior editor de texto com formatação do mundo, né? Ele pelo menos é o mais utilizado aí pelas empresas e por pessoas mesmo físicas. Outra coisa importante é que a gente conta aí com algumas versões do Word, né? Porque na verdade, para você que não sabe, o Word faz parte do pacote Office, né? Microsoft Office. Ele pode ser encontrado aqui no menu inicial. Eu estou usando aqui o Windows 10, mas no Windows 7 também vai aparecer aqui as pastazinhas e tal para vocês. E vai ter uma pastazinha de Microsoft, Microsoft Office. Vai vir todos os programas que vem dentro do pacote Office, né? Isso na versão 2013, lembrando, certo? E já que a gente está falando da versão 2013, houveram outros passados, como por exemplo 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 e a mais atual 2019, certo? Só que tem algumas questões importantes aí. Por quê? Até a versão 2010, memorize isso, até a versão 2010, os arquivos do Word vinham ponto, as extensões, né? Vinham ponto doc, né? Como assim, professor? Eu não entendi. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir um arquivo do Word, por exemplo, de TCC aqui, botão direito, propriedades. Você vai ver aqui, ó, tipo de arquivo, documento do Microsoft Word. Aí entre parênteses está aqui, ó, docx, certo? Essa é a extensão do arquivo. A gente viu isso ainda no Windows. O que é a extensão? A extensão é o que vai definir qual programa vai abrir aquele determinado arquivo, certo? Então, todo arquivo do Word vinha .doc, ok? Até a versão 2010, ok? Até a versão 2010, os arquivos eram .doc, ou seja, até a última, no caso a gente está usando 2013, a versão anterior. Da versão 2013 para frente, até a 2019, a gente usa .docx, ok? Então, daqui a gente vai estar usando agora, vai usar 2013 para frente é .docx. Isso é muito importante. Por quê? É, pode ocorrer algumas vezes de você tentar abrir um arquivo .docx em uma versão anterior a 2013, né? E aí ele tem alguns problemas, né? Daqui a pouco uma parte do texto está falha, né? Uma parte que era para estar no começo está no final, não tem as ilustrações que você colocou, as imagens ficaram muito espalhadas, não ficaram corretas, o texto ficou todo embaralhado. Pode ser, né? Pode ser que essa seja uma das questões, porque você criou é, criou um arquivo em um Word mais atual, né? E criou o arquivo .docx e tentou abrir ele num Word de uma versão mais antiga, que era só .doc. Isso pode acontecer, certo? Só que não acontece ao contrário. Então, se por exemplo eu criei um arquivo na versão mais anterior, né? Por exemplo, eu criei na versão 2010, que é .doc, e eu tentei abrir ele na versão mais atual, que é a 2019, ele vai abrir tranquilamente com tudo bem direitinho, ok? Isso só dá às vezes algum problema quando é o contrário, quando tenta abrir uma coisa mais atual em um programa, uma versão mais antiga, beleza? Então, vamos lá. Sabendo disso, né, a gente vai usar aí a versão 2013. Eu vou abrir aqui, certo? Aqui. Ok, então essa daqui é a área de trabalho de vocês, né? A primeira parte do Word, ok? Então o que acontece?
Aqui do lado esquerdo vai ter todos os arquivos que foram criados ou abertos recentemente. Ou seja, se você abrir um arquivo, ele vai aparecer aqui, certo? Nessa lista. Se você também criou, eu criei, digitei um arquivo e salvei, ele também vai aparecer aqui, ok? É claro que tem um limite, né? Você vê que não são todos os arquivos que eu abri. Mas vamos lá. Tem aqui a parte de abrir outros documentos e tem aqui, pessoal, os modelos, ok? Esses são modelos padrão, certo? Ó, tem vários modelos padrão aqui que você pode pesquisar. Eles variam muito do tipo, né, ou tema que vai ter. Então, eles são editáveis. O interessante é que quando você tem internet, isso é muito importante, que é só quando você tem internet, você pode pesquisar ou filtrar aqui, ó, por esses nomes aqui, ó, como negócios, educação, cartões, panfletos, cartas, feriados e rótulos. Ou então até mesmo pesquisar aqui. Por exemplo, eu estou procurando um modelo de currículo. Então eu vou colocar currículo. Currículo. Vou apertar o Enter. Ou aqui na coisinha aqui de pesquisar. Apertar o Enter aqui. Ele vai mostrar aqui alguns modelos que ele tem baseado no que eu pesquisei, certo? Que foi currículo. Então tem vários modelozinhos aqui, ó. Você pode editar, ok? Quando eu falo editar é porque ele já vem com os campos preenchidos e você vai só mudando. Por exemplo, currículo funcional. Vou dar um clique aqui nele. Vai carregar aqui, ele diz aqui o tamanho do arquivo e tal. Eu vou criar esse arquivo. Ok, está baixando. Beleza. Então, o que acontece? Isso tudo aqui já está escrito, tá ok? O que você vai fazer? Eu vou só mudar o que está escrito. Então, por exemplo, seu nome. Eu vou clicar aqui em seu nome, vou colocar o meu nome. Jonatas Fernandes da Silva, ok? Aí tem endereço, cidade, estado, CEP, né? Telefone, o e-mail, o objetivo da empresa, a formação, né? As suas habilidades e tal. Então você vai só mudando aquilo que você não quiser. Eu não tive a minha experiência, né? Eu só tive experiência em uma empresa, digamos, né? Só em uma empresa. Eu posso selecionar isso aqui que eu não quero e apagar, tranquilo? Então ele é totalmente modificável aí para se encaixar no que você quer, beleza? Mas vamos lá. Eu vou fechar aqui. Vou não salvar aqui e vou abrir de novo. O que acontece? Depois dessa parte aqui, a gente geralmente abre um documento em branco. Então vou clicar aqui em documento em branco. Ok? Possa ser que, dependendo de onde você está acessando, mude um pouquinho. Acho que seja só isso mesmo. Que é essa régua aqui. As réguas tanto da vertical quanto na horizontal. Certo? Como é que eu vou colocar, antes de tudo, certo? Ou colocar ou remover essa régua. Se não está aparecendo aí para você. Elas são muito importantes. Se não está aparecendo, você vai lá em exibição e marca a opção de régua, certo? Ó, desmarquei, ela desaparece, marquei de novo, ela aparece. É muito importante, certo, pessoal? Por quê? Por questões de formatação, questões de layout, de orientação da folha, as margens, né? Elas são baseadas todas por aqui, ok? Então, é importante que você sempre esteja com elas ativadas. Vamos lá, essa daqui é a sua área de trabalho. Isso aqui são os menus, certo? Ou as guias. E essa aqui é a sua área de trabalho. O que acontece? Para ficar mais fácil, a gente divide em 3 partes aqui a parte de ferramentas aqui, ok? Então, nós temos aqui em cima esses nomes aqui. São as guias ou menus, né? Ó, página inicial, guia inserir, design, layout da página, referências, correspondência, revisão e exibição, ok? Depois disso, embaixo de em cada guia você vai ter os grupos, né? Então, por exemplo, na guia página inicial você vai ter o grupo, o nome do grupo aqui no finalzinho, aqui embaixo. Ó. Por exemplo, grupo área de transferência, grupo fonte, parágrafo, estilo e edição, certo? Isso é uma questão, uma coisa muito importante, porque o que acontece?
O grupo área de transferência é limitado daqui até aqui. Então, tá vendo que tem essa divisória aqui? Significa que é o limite dele. Todas as ferramentas sobre a área de transferências elas estão aqui. Todas as ferramentas sobre o grupo fonte estão aqui. É o limite dela, daqui até aqui. Então, se eu mexer em uma parte que é daqui, já não é mais fonte, é parágrafo, é outro grupo, ok? Isso é importante porque a gente vai se comunicando aqui, vai se entendendo a partir das guias, grupos e, por último, claro, as ferramentas. As ferramentas são aquilo que tem dentro dos grupos. Por exemplo, na área de transferência, você tem a ferramenta copiar, né, recortar, colar e pincel de formatação. A gente vai falar sobre cada uma delas aí bem compassadamente, tá certo, pessoal? Para não ter dúvidas, tudo bem? Então, vamos à parte inicial. Já que o Word ele trabalha com um editor de texto com formatação, a gente precisa de texto, né? Se é um editor de texto, a gente basicamente precisa de texto. E já que eu vou falar aqui de grupo por grupo aqui com vocês, e hoje a gente vai falar sobre a página inicial, eu quero testar uma coisa muito, ensinar uma coisa muito importante para vocês. Na maioria das vezes tem pequenos trechos, né, ou pequenas partes de textos que você tira da internet, ou tira, sei lá, você está usando algum programa, você está usando, está no WhatsApp web, e aí eu preciso colocar aqui. E tem algumas coisas importantes que você tem que saber aqui. Então, por exemplo, eu separei aqui duas partes, certo? De informações que a gente pode colar aqui dentro. Então, eu quero copiar esse texto que tem aqui e colocar lá no meu Word, certo? Então, vamos lá. Primeira parte, os símbolos, certo? Sobre os símbolos, pessoal. Aqui você vai ver que tem alguns símbolos aqui, como de interfone, né, o sininho, o curtir aqui, dentre outras coisas. E o que a gente chama esse nomezinho aqui em azul de link, ok? O que é um link? O link é para quando você clicar nele, você ser redirecionado para aquela página na internet, seja o que for. Por exemplo, se você clicar aqui no Instagram, no nosso Instagram aqui, ó, https e tal, esse nomezinho aqui, automaticamente você vai abrir uma guia aqui, ó, no Instagram, tá ok? Então, o Facebook, do mesmo jeito. O meu não abriu porque eu não estou logado, certo, pessoal? Por isso que não deu certo. Aqui também no Wikipedia, certo? Pensei sobre a Microsoft. Todos esses nomes azuis aqui, eles geralmente são hiperlinks, né? Então, a explicação, ó, por exemplo, Bill Gates. Aí ele vai dizer, quem é Bill Gates? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me mostrar a história do Bill Gates, tá ok? Então, esses nomezinhos que ficam em azul são o que a gente chama de hiperlink, ok? Você clica e vai para onde a pessoa quer, ok? Então, primeira coisa, eu vou selecionar o texto, selecionar até aqui, e eu vou copiar. Você pode fazer duas coisas, né? Ou você vai copiar com o botão, clicando com o botão direito no que foi selecionado. Por exemplo, eu selecionei essa parte, eu vou clicar com o botão direito, copiar, aqui, ó. Ou você pode já usar o comando, né, que é o Ctrl C, ok? Ctrl C aqui, eu vou lá no meu Word e eu poderia somente dar um Ctrl V, ok? Só que a gente vai usar, já que a gente está falando sobre a área de transferência e as opções de copiar, colar, recortar estão aqui, vamos usar ela, certo? Para poder colar, basta você clicar aqui, certo? Mas, se você quer um colar diferenciado, né, quer ter mais opções de como colar aquilo que você copiou, você deve vir aqui na palavra colar, que tem essa setinha aqui. Por quê? Quando eu clico aqui, eu tenho três opções dessa vez, né? Nesse texto que eu copiei aqui, pode ser que quando você, dependendo do texto que você selecionou, que você copiou, apareça mais opções, tá ok? Então, o que acontece? Eu tenho várias formas aqui de colar esse texto, aquele texto que eu copiei. Então, eu tenho aqui a primeira, certo? Que é manter formatação original. Eu tenho mesclar formatação.
e eu tenho manter somente o texto. Perceba que nas duas primeiras, tanto nessa quanto nessa, os textos, parte do texto ainda vem como hiperlink. Tá vendo que está azulzinho ainda? Significa que dentro do programa do Word, certo? Quando eu clicar em algum desses linkzinhos azuis, vai abrir a página da internet que vai me levar ao Instagram da ilha, ou Facebook, ou até mesmo no WhatsApp, tá ok? Só que a última opção, ela é diferente, tá vendo tudo preto, certo? Isso porque, ele já está falando, né? Você vai manter somente o texto, nada mais que o texto. E se você perceber outra coisa, aqueles símbolos, né, coloridos e tal, eles são do celular, né? O próprio computador ele não tem esses símbolos aqui não, ó. Tá vendo? Coloridinho, amarelo e tal. E aí quando a gente vai colocar aqui, pode perceber que ele fica preto também, ó. E não fica exatamente igual. Tá vendo ali do interfone? Como é diferente desse daqui? Tá vendo? Que é diferente. Isso acontece muito, ok, pessoal? Porque o programa, o nosso computador entende de uma forma um pouco diferente, beleza? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui para aparecer essa segunda opção aqui, tá ok? Mesclar a formatação, beleza. Aí o que acontece? Tem esses textos aqui, essa parte aqui de hiperlink, está vendo? Deixa eu até... Ok. Essa parte aqui do hiperlink, ela está em azul, só que eu não quero que fique azul. Poxa, se você não, você pergunta, né? Se você não queria que ficasse azul, por que você não usou logo aquele colar que dava para poder deixar tudo pretinho, né? Ó, sem coisar. Porque eu quero explicar como você fazer isso se não der certo, né? Às vezes a pessoa está fazendo tão rápido que aperta só um Ctrl C, Ctrl V aqui dentro e acaba depois não sabendo como corrigir, né? Tem textos que vêm coloridos, né? Outros textos que vêm com a formatação diferente e aqui não é o que a gente quer, ok? Então, por exemplo, eu vou primeiro organizar isso daqui. Eu vou, por exemplo, colocar essa parte aqui todinha para baixo, né? Como que eu faço? Eu vou só vir aqui, ó, no final de canal, né? Ó. Eu vou apertar o Enter aqui, ó, na frente do sininho, Enter. O Enter aqui, pessoal, ele serve para criar um novo parágrafo, tá ok? Não é uma nova linha, certo? Tem essa diferença? Sim, tem. Toda vez que você apertar o Enter aqui no Word, você estará criando um parágrafo, certo? Se eu quiser criar uma linha, pessoal, eu tenho que usar o Shift Enter. Então, por exemplo, Enter, pode perceber que o espaço é quase desse tracinho aqui, ó, tá vendo? É quase esse tracinho aqui. Por quê? Porque é um parágrafo. Agora, se eu uso Shift Enter, ó, tá vendo? Então, ele desceu uma linha e não criou outro parágrafo, tá ok? Isso é muito importante para vocês. Então, eu vou colocar cada um em um parágrafo diferente. Enter aqui na frente dele. Este daqui também. Enter. Redes sociais da Ilha Qualificação Profissional. E aqui, Enter. No Instagram, o Facebook, o WhatsApp e o e-mail. Tá aqui bem organizado. Então vamos lá. Agora que ele está organizado, a gente vai mudar um pouquinho. Primeiro, começando logo com esse daqui, certo? Que é o hiperlink. O que acontece? Essa parte do hiperlink aqui, como que eu vou fazer para poder remover esse hiperlink? É muito simples. Você clica com o botão direito, remover hiperlink. Remover hiperlink. Remover hiperlink. Sempre botão direito, remover hiperlink. Tá ok? Então, vamos lá. Depois disso daqui, tem uma coisa que também é interessante, pessoal, que é
o pincel de formatação. Antes de falar sobre o pincel de formatação, já que a gente está falando de formatação, eu tenho que fazer alguma formatação aqui, porque aqui está limpo e seco, né? Vamos dizer assim, tá? Não tenho nenhuma formatação específica, tá, ok? Então, vamos a alguns conceitos básicos aqui, ok? De coisas básicas, o que, que eu tenho aqui? Primeiro, as fontes. Eu vou selecionar tudo isso aqui. Na verdade, eu acho que eu vou fazer só com essa parte aqui. Nós temos o que? Primeiro, esse símbolo aqui eu vou apagar, já que a gente vai trabalhar com fonte, pessoal. Eu vou apagar os símbolos. Ok? Vou selecionar essa parte aqui. Que são o que? As fontes que eu tenho como padrão. Quais são as fontes padrão? Primeiro, se você está iniciou, por exemplo, inicia um documento do Word, você pode perceber que a fonte que vai vir aí para você não é a Arial como está aqui. É o Calibre Corpo, ok? Que é essa daqui, ó, Calibre Corpo. Toda vez que você iniciar, abrir o Word, uma página em branco, você vai estar digitando em Calibre Corpo, tá ok? Professor, mas por que veio o Arial? Porque, detalhe, esse não foi um texto que eu digitei, foi um texto que eu copiei. Então, por isso, ele também copiou a fonte que a pessoa usou quando foi escrever isso aqui. Por isso que não estava Calibre, tá ok? Mas quais são as fontes padrão, professor? Tem Calibre, tem Arial, certo? Que é a mais correta, tá ok? De acordo com as normas da ABNT. Se você não achar, eu tô achando aqui, já tá bem aqui, né? Mas caso você não ache qualquer dessas fontes aqui, pessoal, o interessante é que você pode escrever aqui para poder achar. Por exemplo, eu vou digitar aqui dentro, vou clicar aqui dentro e vou digitar Arial. Ele me diz que existe o Arial Black, só que eu sei que existe só o Arial. O Arial Black ele vai deixar a fonte assim, ó. Deixa eu apertar o Enter. Opa. Tá vendo que ficou escuro demais? Ficou quase um negrito, tá entendendo? Então, mas essa não é a fonte que eu quero. Eu quero a fonte Arial. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar Arial. Ele está me dizendo que vai colocar Arial Black. Só que eu não quero Arial Black. O que eu vou fazer? Eu vou apertar uma vez e vou apagar. Tá vendo? Depois disso, vou apertar Enter. Tá, Arial. Ok? Então, de novo, né? Eu vou clicar aqui. Eu vou digitar o nome da fonte que eu quero, tá ok? Caso apareça alguma coisa a mais, é só eu apagar e apertar o Enter. Arial, tá aqui a minha fonte, tá ok? Que é a mesma que está nos outros. Também nós temos a questão do tamanho, pessoal, certo? Então, questões sobre o tamanho. O tamanho sempre ele vai variar, geralmente, de acordo com o texto. Então, geralmente, qual o tamanho que a gente usa? O tamanho é 12, ok? Que o padrão ainda para vocês está 11, né? A gente usa 12. Aí, por exemplo, se a gente está usando 12 no texto, né? No texto, o ideal é que seja para um título o tamanho 14. Então, explicando um pouquinho melhor, o que acontece? Quando você estiver usando um texto, por exemplo, vou abrir aqui um para vocês verem, um texto normal. Deixa eu ver aqui. Não. Então, por exemplo, aqui, ó, o texto da Dona Layak. É um textão bem cheio de acentuação aqui, certo? Então, o que acontece? Esse daqui é o meu texto, tá ok? Ele tá tamanho 14 aqui, mas o texto padrão é 12. Vou deixar ele tudo na formatação aqui certa. Só um instante. Então, por exemplo, está aqui na formatação de Arial e tamanho 12. Só que como Dona Ilaiá é o título do meu texto, é o título daquele... Se fosse só o título do parágrafo, não importa, é um título, certo?
Quando eu tenho um título, o ideal é que se a fonte é 14, se é 12, o título seja tamanho 14, certo? Se por acaso o texto é 14, aqui por exemplo, o título daquele texto é 16. Tá entendendo? Então, o normal, o padrão é 12 e o título sendo 14, tá ok? Porque é uma questão de também de para a pessoa não ficar difícil da pessoa ler, certo? Um tamanho 12, pessoal, dá para a maioria do pessoal ver. Se você realmente não consegue enxergar e você vai imprimir um documento que é só para você mesmo, é um documento que é só para mim, eu quero ficar exercitando em casa a leitura e tal, você pode colocar um tamanho 14 e botar os títulos 16 se você tem problema de divisão. Não tem problema, ok? Mas documentos oficiais, pessoal, eles têm que tem algumas regras que vocês têm que cumprir, tá ok? Isso é só para uma questão de, vocês estão vendo aqui, o texto é todo colorido, cheio de alguns erros e falta de nexo aqui, mas é porque não é um texto oficial, não é nada que precise de uma formatação, tá ok? Então, vamos voltar lá aqui para a nossa parte aqui. Então, o que acontece? Eu deixei a fonte Arial, certo? E o tamanho 12 como padrão, ok? Eu sei que porque essa parte aqui não é um título, não, eu estou considerando que isso aqui não é um título, tá ok? Então, depois que eu coloquei a fonte, depois que eu coloquei o tamanho, geralmente a gente vai para os estilos de efeitos de fonte, certo? Então, a fonte, você tem todas essas aqui que você pode usar, né? Pode ser que o seu computador tenha mais ou menos, certo? Mas esse aqui é o meu. Essas são as fontes. Só que nós também temos os efeitos de fonte. O que é um efeito de fonte, certo? O efeito de fonte, pessoal, é aquilo que vai modificar a aparência da fonte, só que sem mudar realmente a fonte. Para você que não entendeu. A gente está usando, por exemplo, a fonte Arial, tá ok? Se eu colocar qualquer um desses efeitos de fonte, a fonte não deixará de ser Arial. Vai ser, por exemplo, um Arial com negrito, um Arial com itálico, um Arial com sublinhado, mas não deixará de ser Arial, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó. Isso aqui é muito interessante, porque essas três primeiras partes aqui são muito fáceis de decorar, certo? Cada um dos seus atalhos. Mas, por enquanto, essa não é a aula de atalho, eu vou falar só sobre ele, né? O negrito, ele vai deixar a parte do seu texto em destaque, certo? Então, eu vou deixar aqui ele mais escuro, ó. Vou clicar aqui, negrito, tá vendo? Ficou mais escura, ok? Eu tenho também o itálico, vou desativar aqui o negrito. Eu tenho o itálico, que deixa a letra um pouco deitada, certo? Tá vendo? E tenho o sublinhado. Sublinhei o meu texto, geralmente causando destaque, né? Quando eu quero colocar um destaque. Esses daqui são os mais comuns de você usar: negrito, itálico e o sublinhado. Mas você também terá o taxado, que é passar uma linha, né? uma lista aqui no meio do que você selecionou. Tá ok? E você tem o subscrito e o sobrescrito. O subscrito e o sobrescrito fica melhor de falar com questões de matemáticas ou de química e tal, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Deixa eu só remover isso aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui a fórmula da água, que é H2O, né? A maioria de vocês já devem saber. H maiúsculo, H. O 2, pessoal, ele é um 2 pequenininho, bem aqui, só no cantinho do H. Então, eu vou colocar aqui, ativar o subscrito. Eu vou colocar o 2. E eu vou desativar, isso é muito importante. Enquanto você tiver com isso aqui ativo, pessoal, você vai continuar digitando com a letrinha miudinha ali, ó, no cantinho. Estão vendo?
que é o que eu não quero, tá ok? Eu quero colocar só o 2. Quero somente que o 2 fique no subscrito. Então, H ativo, 2 desativo. Que aí eu vou estar escrevendo normal de novo pro O, tá ok? Então, H, o 2, vou até clicar aqui no 2, vocês estão vendo, ó, tá desativado aqui, mas quando você clica no 2, aqui, ó, ele tá ativado o subscrito, ok? No sobrescrito, por exemplo, também tem o CO2, né? CO, ativar aqui, 2 e desativar, dentre tantos outros. E para formas matemáticas, geralmente a gente vai colocar, por exemplo, 5 ao quadrado. Ao quadrado é um 2 que fica aqui em cima. Então é sobrescrito. Eu vou ativar o sobrescrito, colocar ao quadrado e vou desativar. É muito importante você se lembrar de desativar, tá ok? Eu vou colocar 5 elevado à décima potência. Então, vou colocar 5 sobrescrito de 10 e desativo de novo para poder continuar escrevendo normalmente, tá ok? Então, essas são questões importantes que podem ajudar você na hora de fazer algum trabalho, né? Alguma coisa. Eu, sinceramente, ainda quando eu estava ali no nono ano, eu ficava muito intrigado como que o professor fazia esse tipo de símbolo aqui, né? Como é que colocava o númerozinho tão pequenininho ali em cima. Eu pensava que a pessoa tirava uma foto, tá? Recortava uma foto da internet ou algo do tipo, ou do livro mesmo, e colava ali na prova, depois tirava xerox, algum cursinho do tipo. Mas depois, a partir do primeiro ano, que eu realmente me aprofundei mais na parte de informática, que eu vim aprendendo, né? Você vê, vivendo e aprendendo aí por questões disso aí. Então, por último, eu vou ter vou deixar aqui negrito e itálico ele, ok? Eu vou ter a cor da fonte para falar ainda sobre o grupo, antes de falar sobre a transferência ainda, final ali, que é essa parte aqui da cor, certo? Então, aqui nessa setinha, pessoal, você vai ter a cor da fonte. Aqui embaixo também. Se você não gostar, você tem mais cores, que você tem dois tipos, que são o padrão e o personalizar. Uma coisa interessante é que quando você escolhe aqui uma cor, por exemplo, eu quero esse verde aqui. Quando você dá um OK, ó, esse verdinho vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Cores recentes. Não tinha cores recentes e agora tem. Que é o verdezinho lá que você escolheu. E tem também o gradiente, né? Baseado na cor que você escolheu. Olha que legal. Deixa eu pegar aqui, eu vou colocar em vermelho. Vou vir aqui em gradiente, vocês verem. Tá vendo? Eu tô mais claro, até um pouquinho mais escuro. Esse é o nosso gradiente. E tem até mais gradientes, ó. Mais gradientes. Aqui tem você escolher e personalizar aí da forma como você quiser. O Word, pessoal, por isso que ele é o mais utilizado no mundo, né? O editor de texto mais utilizado no mundo, porque o tanto de coisas que você tem como fazer, que você tem que modificar, mas a maioria das pessoas não passa do básico, tá certo, pessoal? A maioria das pessoas não procura se aprofundar, né? Tipo, tem mais cores, tem gradiente, dá pra você mudar aqui o gradiente de acordo com o que você quer. Eu posso escolher as cores aqui, ó, tal, né? Então, eu super recomendo que você teste em casa, se você tiver como se exercitar em casa. É muito importante isso, tá ok? Que você treine. Por último aqui, pessoal, você tem aqui a parte de aumentar ou diminuir o tamanho do texto, né? Então, por exemplo, posso aumentar ou diminuir. Tem uma coisa interessante que vai ser dita na próxima aula, que é como fazer isso de 1 por 1. Como assim? Se você viu aqui a escala de numeração aqui de tamanho, você vai ver que tem 8, 9, 10, 11,
Aí do 12 para frente vai pulando, ó, 12, 14, 16, 18, 20, 22. E quando você vai clicando aqui, pessoal, ele não vai pulando de um em um. Por exemplo, vai do que tá aqui 14, né, ó. 16, 18, 20, que nem tava lá no outro, ok? Que nem tem aqui. Tem uma forma de você ir colocando de um em um, tá ok? Mas isso é para a próxima aula. Você também pode aqui, uma coisa muito interessante, por exemplo, eu não queria que esse texto aqui viesse todo em maiúsculo, né? Eu queria que viesse tudo em minúsculo, viesse só a primeira letra em maiúsculo. Isso você pode ajustar rapidamente aqui no Word, aqui ó, em maiúsculos e minúsculos. Aqui vai ser algumas opções, tem uns atalhos também que eu vou explicar na próxima aula, mas vamos lá. Primeira letra da sentença em maiúscula, que é assim, né? Tudo minúsculo, tudo maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúsculo, lembrando que é cada palavra, só que ele não conta esses, não sei nem como que dá o nome no português, mas esses espaçozinhos aqui, por exemplo, em, da, de, né, na, não, ele não considera como palavra, ok? Então vamos lá. Ó. Inscreva-se no canal, certo? E tem alternar entre maiúsculo e minúsculo. Tudo que era minúsculo vai ficar maiúsculo e tudo que era maiúsculo vai ficar minúsculo. Tá ok? Geralmente a gente deixa essa daqui que é mais fácil, tá ok? Eu tenho também aqui a parte de efeitos, né, os estilos da fonte, ó. Certo? Cada uma dessas coisas é porque é muita coisa, pessoal, para poder realmente explicar em tão pouco tempo, tá ok? Mas cada uma dessas partes aqui, pessoal, são totalmente editáveis. Vou dar só um exemplo, que está aqui em vermelho. Vou deixar esse aqui amarelo. E aí, eu vou vir aqui, ó. Estrutura de tópicos. Eu tenho como escolher qual que é a cor. Eu tenho como colocar qual é o estilo de sombra que eu quero. Deixa eu ver que tá modificando aqui. Não vai dar pra ver porque é muito... Tá aqui em cima. Mas ele vai modificando, tá certo? O reflexo, né? Que tem a sombra e tem o reflexo. Tem brilho na coisa, por exemplo, eu vou colocar o brilho aqui, ó. Você tá vendo? Então, são muitas coisas, ok? Muita coisa. Você também tem o marca-texto, né? Basicamente um marca-texto, que é clicar aqui, ó, clicar na setinha, são as cores de realce. Por isso que eu falo que é meio um marca-texto. Você vai selecionar, selecionou lá, colocou como marca-texto qual é a cor que você quer, pronto, acabou-se, ok? E eu vou fazer o seguinte, como eu falei, tá faltando só o pincel de formatação aqui para vocês. Vou explicar para que serve o pincel de formatação. Basicamente é o seguinte, tá vendo que essa parte aqui do meu texto está toda editada? Eu quero que toda essa formatação toda, tamanho, cor, os efeitos que tá nela, tudo que tem nessa parte que eu selecionei aqui, eu vou selecionar, por exemplo, nem tudo, vou selecionar só canal, certo? Eu quero que toda essa parte aqui, ela seja aplicada também no resto do texto, certo? Só até aqui no caso, essa parte aqui, senão vai modificar. Quero que pegue no resto do texto. Então o que eu vou fazer? Eu seleciono aquilo que eu quero copiar a formatação. Eu venho aqui no pincel de formatação, então eu selecionei. Eu vou clicar em pincel de formatação. E eu vou agora selecionar aquilo que eu quero que pegue toda essa formatação. Tá entendendo? Então eu selecionei, cliquei aqui em pincel de formatação. Eu vou vir aqui no comecinho da atividade, ativa as notificações e tal. E vou selecionar até aqui o final. Ó. Cliquei, segurei, vou arrastando aqui e vou soltar. Tá vendo? Então, aquela formatação que estava aqui foi colocada no resto do texto. Tá ok? Isso é muito interessante. Só que, às vezes, você pode, de novo, né, acabar copiando um texto que é desse jeito. Por exemplo, se eu for olhar na internet e o texto estava assim, né? Só que você não quer ele assim, você quer o texto normal, porque você precisa imprimir e tal, não quer tão
apapagaiado, como diz, né? Cearenseis. Você não quer com todos esses efeitos, quer limpar tudo, quer deixar ele no padrão. Então o ideal é que você selecione aqui, já que você já copiou aqui, né? Então você selecione tudo que você quer limpar a formatação e vem aqui no pincelzinho, pessoal. Tá ok? Tem mais outra coisa importante, certo? Aqui no pincel no limpar a formatação, que é o seguinte. Eu falei para vocês sobre o limpar a formatação, certo? Só que tem um detalhe. Eu vou selecionar essa segunda parte aqui e vou colocar um marca-texto. Vou colocar o marca-texto azul, tá ok? Eu vou selecionar, assim como fiz da última vez, e vou clicar aqui em limpar a formatação. Olha o que acontece. Limpei a formatação. Tá vendo que o que estava selecionado, né, o que foi mostrado aqui, o que foi colocado a cor de realce não mudou, ainda está na cor de realce. Por quê? Porque para tirar isso aqui eu vou precisar selecionar, vir aqui na setinha de cor de realce e colocar sem cores. Tá entendendo? Beleza? Essa foi mais uma aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.